E aí galera, beleza? Aqui é o Shark do canal Império Científico e hoje nós teremos mais 3 videoaulas. Sério, é porque eu resolvi dividir uma delas em 2 partes, então vão ser 3 vídeos comigo gravando com a mesma roupa. Nossa, meu cabelo tá enorme durante essa quarentena, tá difícil querer sair para cortar cabelo. Mas então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, deixe o seu comentário, porque o feedback é muito importante. Compartilhe com os amigos, siga o canal nas redes sociais. E o tema da aula de hoje é... Primeira videoaula será sobre arbitragem do basquete. Nós vamos abordar algumas regras que são básicas da arbitragem do basquete, para entender como que o jogo funciona, o significado de algumas regras. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e esta é mais uma aula para os meus alunos do curso de Bacharelado em Educação Física. E hoje abordaremos um pouco sobre as noções de arbitragem no basquetebol, falando sobre algumas das regras desse esporte. Regra 1, o jogo. Essa regra ela vai tratar da dinâmica do esporte, qual que é o princípio básico do jogo. Então o jogo de basquete ele é composto por 2 equipes que vão disputar entre si, e essas equipes são formadas por 5 jogadores, e cada uma tem o objetivo de marcar mais pontos do que o seu adversário. Então, vence a equipe que marcar mais cestas no adversário e evitar que a equipe adversária marque pontos em você. A cesta é onde os pontos são convertidos. Então, todo arremesso no basquete ele tem o objetivo da cesta, em que você vai atacar a cesta do seu adversário e impedir que o adversário ataque a sua. O vencedor do basquete é aquela equipe que marcar maior número de pontos até o final da partida. Ou seja, o jogo de basquete nunca termina empatado. Então sempre teremos um vencedor durante a partida de basquete. Aqui nós temos uma partida de basquete, como podemos ver, tem 2 equipes, 2 jogadores, 2 equipes disputando entre si, e sendo que um deles está tentando marcar uma cesta para efetuar um ponto para sua equipe, enquanto o outro jogador está tentando impedir esse arremesso. A regra 2 é a regra que vai tratar da quadra e os equipamentos necessários para que a partida de basquete aconteça. Então a quadra ela terá que ser confeccionada em uma superfície rígida, plana e sem obstáculos, com dimensões de 28 metros de comprimento por 15 metros de largura. Desde as linhas limítrofes. Linhas limítrofes são as linhas de limite da quadra, tanto as linhas laterais quanto as linhas de fundo. Equipamentos são vários. Aqui podemos citar alguns deles, são a tabela e os seus respectivos suportes, bolas de basquete, placar, relógio de 24 segundos, etc. Então aqui nós temos as medidas oficiais da tabela de basquete. Então aqui nós temos essa parte que é a tabela, composta pela cesta e os seus respectivos suportes, com todas as medidas oficiais. Aqui nós temos a quadra de jogo, e aqui ela está com todas as medidas oficiais também, marcando, e as linhas limítrofes. Então aqui nós temos a linha de fundo e a linha lateral. Regra 4. Ela trata sobre o regulamento de jogo. Nesse caso nós temos o tempo de jogo, que são 4 períodos de 10 minutos, ou seja, o basquete é um esporte que possui 4 tempos de 10 minutos. Tempos extras de 5 minutos. Os tempos extras seriam as prorrogações.
Como foi dito antes, o basquetebol não possui empates. Então, se até o final do quarto tempo não tivermos nenhum vencedor, acontecerão prorrogações de 5 minutos até que tenha uma equipe vencedora. Possuímos intervalos de 2 minutos entre períodos, porém, entre o primeiro e o segundo período, e o terceiro e o quarto. Entre o segundo e o terceiro, nós temos um período de 15 minutos de intervalo, porque o basquetebol é um esporte muito desgastante, muito rápido. Então, nessa troca de tempos entre o segundo e o terceiro, eles precisam repor um pouco das energias e diminuir um bocado desse cansaço e exaustão para continuar a partida. A duração dos tempos. Deixa eu trocar aqui agora o marcador. Então, como eu disse, entre o primeiro e o segundo, nós temos um intervalo de 2 minutos. Entre o terceiro e o quarto, também temos um intervalo de 2 minutos. E entre o segundo e o terceiro, nós temos um intervalo de 15 minutos. E como eu disse antes, em caso de empate, serão iniciadas prorrogações de 5 minutos. Então, aqui, todo tempo extra é uma prorrogação de 5 minutos. Tempos técnicos. O tempo técnico é aquela pausa que os técnicos das equipes pedem à arbitragem durante a partida. Então, nós temos pedidos de 2, 3 e 1 por quadro. Então, nos 2 primeiros quadros, nós temos 2 pedidos de tempo durante os 2 primeiros quadros. 3 por cada equipe durante os 2 últimos quadros e 1 durante a prorrogação. Aqui podemos ver a ilustração, então aqui nos 2 primeiros quadros, 2 minutos, 3 minutos nos 2 últimos quadros e 1 durante a prorrogação, que é o tempo extra do jogo. Regra 5, ela fala sobre as violações. Das primeiras violações, nós vamos tratar da regra dos 3 segundos. O que isso quer dizer? Que todo atacante ele poderá permanecer no máximo 3 segundos na zona restritiva da equipe adversária. E para ser considerado fora da zona restritiva, ele precisa ter os 2 pés fora dessa área. Então, se ele está com um pé dentro e um pé fora, ele está dentro da zona restritiva. Aqui nós podemos ver essa parte aqui de vermelho, que é a zona restritiva. Dentro dessa área que o atleta deverá permanecer no máximo 3 segundos. Aqui é a linha de 3 pontos. Que todos os pontos todos os arremessos que são convertidos em pontos realizados fora dessa linha valem 3 pontos e qualquer um aqui dentro vale 2 pontos. Nós temos aqui também a linha de lance livre. Lance livre no basquete seria aquela falta que é cobrada dentro do garrafão. Em fazer uma comparação para ficar mais fácil com o futebol, seria um pênalti. Ou um lance livre do handball também, que seria o lance da linha de 7 metros. Aqui nós temos a visão frontal da tabela de basquete e a visão de perfil da mesma. Regra dos 5 segundos. Os 5 segundos acontece apenas no lance livre. Então é aquele momento em que o atleta foi autorizado pelo árbitro a efetuar o arremesso para a cesta. Então, após a autorização, ele tem 5 segundos para efetuar esse arremesso. Regra dos 8 segundos. Todas as equipes, durante uma partida de basquete, têm até 8 segundos para sair do campo de defesa e ir para a quadra de ataque. Caso
isso não aconteça, por exemplo, a equipe demore 9 segundos, ela perde a posse da bola. Regra dos 14 segundos. Ela acontece durante um rebote ofensivo. Então, aquela equipe que arremessou a bola para a cesta e não teve o ponto convertido e recuperou essa bola, ela tem até 14 segundos para tentar efetuar outro arremesso. Regra de 24 segundos. Ela diz que as equipes elas têm 24 segundos para poder efetuar uma cesta, ou pelo menos arremessar essa bola para a cesta. Em 25 segundos, ela perde a posse da bola. 13 ou 14 segundos. Essa aqui é uma regra especial dentro do relógio de 24 segundos. Ela ocorre com reposições de bola na quadra de ataque. Aqui nós temos, vou mudar a cor aqui de novo, um placar, onde que aqui a equipe, a dona da casa, falar assim, e aqui é o visitante. Essa parte aqui são os pontos dos visitantes e o ponto da equipe dona da casa. O relógio total da partida, o número de períodos de jogo, aqui estamos no quarto tempo nessa imagem, número de faltas cometidas, né, durante a partida. Então aqui nós temos os relógios de faltas, os marcadores, e temos também o relógio de 24 segundos, que é o shot clock. Regra 6, ela fala sobre as faltas. Então, a falta é toda infração às regras que pode ser referente a contato pessoal ilegal com o adversário ou comportamento antidesportivo. Por exemplo, uma agressão que acontecer durante a partida. Ela pode ser agressão tanto verbal quanto física. Isso é um tipo de comportamento antidesportivo, tanto contra jogadores ou contra árbitros. Então, todas as faltas cometidas elas serão marcadas contra a equipe e cada jogador poderá cometer no máximo 5 faltas. Caso esse número seja excedido, o atleta é automaticamente eliminado desta partida. Regra 8, ela vai falar sobre os oficiais, ou seja, a equipe de arbitragem, que são os oficiais de mesa e os comissários. Então, nesse caso, nós temos as imagens aqui do árbitro fazendo alguns diagramas do basquetebol. Recomendo que vocês acessem o livro de regras oficiais para conhecer todos os diagramas. Equipe de mesa, onde nós temos o marcador auxiliar, o marcador, o cronometrista e o operador do relógio de 24 segundos. Então, como nós temos muitas variáveis para serem marcadas dentro de uma partida de basquete, nós precisamos de vários membros na mesa. Os comissários, quando eles estiverem presentes, podemos usar essa senhora aqui como exemplo. Ela aparenta ser uma fiscal, onde ela está passando alguma orientação para a equipe de arbitragem, ou sobre o regulamento geral da competição. Então, essa é uma das funções dos comissários. Súmula do basquete. A súmula do basquetebol é o documento oficial. Então, seja todos os esportes que possuem súmula, esse é o documento, o registro oficial da partida. E no caso da súmula do basquete, são 4 vias, onde que teremos uma via original e 3 cópias, onde essas cópias serão distribuídas pela organização. Uma vai ser arquivada e 2 são para as equipes, uma para a equipe vencedora e outra para a perdedora. Aqui nós temos
o layout de uma súmula de basquetebol com todos os campos, desde o nome dos jogadores até a parte onde se marcam os pontos dessas equipes de acordo com cada quadro. Então aqui nós temos quadro 1, 2, 3 e 4, ou seja, são aqueles períodos, tempos de jogo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula até aqui. Eu deixo para vocês as referências utilizadas para confeccionar essa aula. E então, até a próxima! Olá, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E, como eu disse, deixe seu comentário, porque ajuda a melhorarem os vídeos, até para eu saber se vocês estão gostando ou não. E deixem sugestão de temas também. Tá joia? Sigam o jabá do canal que eu fiz lá no início. As referências, como sempre, elas sempre ficam na descrição de cada vídeo. Então, se vocês quiserem aprofundar mais, é só irem acessar o livro de regras oficiais do basquete para esse vídeo. No mais, beijo para vocês!